Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que horário vocês estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Romulo Polvara e esse canal tem um propósito, refletir sobre temas bíblicos, sobre a palavra de Deus, sobre as escrituras, sobre a maravilha que o Senhor tem feito na vida de cada um e especialmente na vida do povo de Deus, do povo judeu, que está relatado no Antigo e no Novo Testamento. Então, meu nome é Rômulo, eu sou teólogo e se proponho a estudar com vocês, ou com as pessoas que tiverem interesse, o que Deus tem para nos mostrar, para nos revelar sobre a sua pessoa, sobre os seus feitos, sobre os seus propósitos, sobre aquilo que Ele espera da civilização, como um pai amoroso, como um criador atencioso e como alguém que está disposto a pensar na evolução da espécie humana. Bem, hoje eu quero refletir um pouco sobre o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro do Antigo Testamento, que é o livro de Gênesis, especificamente sobre o capítulo 1. O Gênesis trata da criação, no termo judaico e no termo hebreu significa Bereshit, que é princípio. É o livro do princípio. Ali está narrado como todas as coisas, como as primeiras coisas vieram a existir. E o que chama atenção nesse aspecto, na criação de Deus, na relação de Deus com o universo, é que em determinado momento o Criador houve por bem que tudo viesse a se materializar. Digo isso porque, como nós vamos ver, a essência de Deus é espiritual. Não é material, não é física da maneira que observamos o mundo que nos cerca hoje. Então, vamos passar ao estudo do capítulo 1. No livro de Gênesis, do capítulo 1, consta que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Aqui nós vemos dois detalhes importantes. Primeiro que, no início existia o caos. No início não tinha uma organização, uma coordenação para existir os elementos concretos de uma única vez. Não foi isso. Deus ele criou por etapas. O livro de Gênesis ele faz de forma minudente menção a essas etapas. Então, no início, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, havia um caos absoluto. E Deus ele passou a organizar, a planejar e organizar, de tal forma que o espírito dele fez parte dessa criação. O espírito dele interagiu nessa criação. Quando diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus já se revela a sua natureza que é espiritual, que não é física, não é carnal, não é material, não é suscetível de ser captada pelos sentidos, pelos nossos 5 sentidos, mas sim é uma maneira de nos relacionarmos com Deus bem peculiar. O versículo 2 fala então da natureza espiritual e o 3 demonstra outra peculiaridade. Então, esse Deus do Espírito, ele cria através do verbo. Exatamente. Disse Deus, a palavra de Deus passou a ser utilizada como instrumento pelo Criador para materialização dos elementos da natureza. Então, disse Deus, o verbo começou a agir e criou a luz, em contraposição às trevas. Posteriormente, ele chamou essa luz, essa diferença de noite, as trevas de noite e a luz de dia. E ali foi se desenvolvendo, então, de maneira sequencial, aqueles
passos que a criação nos mostra lá no livro de Gênesis. Mas o que eu pretendo hoje transmitir é essas duas características que estão narradas em Gênesis. A natureza espiritual de Deus, de tal forma que os sentidos materiais, os sentidos físicos, os 5 sentidos humanos, não tem como captar. Se ele é espiritual e nós somos materiais, seres materiais, nós não temos como interagir com Deus de maneira física. E o segundo ponto é em relação à forma de criação. Deus utilizou a palavra, Deus ordenou, Deus utilizou o verbo. Depois, lá no livro de João, lá no Novo Testamento, isso vai ficar mais evidente especificamente. Quando Jesus fala que, quando João fala que no início era o verbo, e o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós. Então, o verbo, a palavra, é o elemento de criação. É um elemento, uma marca que a divindade utilizou para materializar aquilo que hoje a gente conhece no mundo físico. Então, hoje, o nosso primeiro contato, eu quero deixar esses dois elementos para reflexão. A natureza espiritual de Deus, sendo ser espiritual, não há como a gente pensar Deus, analisar Deus, entender Deus sob o aspecto físico, sob o aspecto material. E sim de uma outra forma. E a maneira como Deus utilizou para criar, que é a palavra. Do nada, ex nihilo, ele mandou os elementos se organizarem, criou novos elementos e depois formou tudo isso que a gente conhece hoje. Claro que ao longo da evolução, ao longo do tempo, depois, principalmente depois que ocorreu a queda do homem no jardim do Éden, do Adão e da Eva, no jardim do Éden, essa natureza foi se deturpando, foi se corrompendo. E não é exatamente hoje, o que vemos hoje, o que foi criado naquele tempo, naquele período, lá narrado em Gênesis. Então a natureza sofreu também o impacto do pecado. Mas isso vai ser analisado, isso vai ser mais especificado adiante. Hoje, então, o que nós poderíamos entender é que Deus, na sua grande magnitude, na sua natureza espiritual, participou da criação lá em Gênesis, capítulo 1. Esse Deus, que é espírito, pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus estava envolvido, diretamente envolvido no processo de criação, diretamente trabalhando para que tivesse uma harmonia, que tivesse uma natureza que expressasse a sua condição também, porque a natureza era para refletir o próprio Deus, era para refletir o caráter de Deus. Era esse o propósito no início da criação. E depois, não podemos deixar de falar também a criação do homem, que a criação do homem, como ser vivente, ele foi diferente dos demais seres, dos animais e das plantas e do sol, dos astros, porque o homem foi criado do pó da terra. E o próprio Deus, ele soprou o seu espírito, soprou o espírito nas narinas do homem, que passou a se tornar ser vivente. Quer dizer, o homem tem uma comunhão muito maior com Deus desde o princípio, desde a criação, que qualquer outro ser do universo. Então, Deus, ele separou o homem. Ele separou o homem e a mulher para serem a imagem, ambos serem a imagem dele. Por isso que diz que ele criou para ser imagem e semelhança. Então, por hoje, eu quero desejar que Deus habite junto com vocês, que vocês tenham ânimo para procurar o Senhor, que vocês tenham paz, que vocês tenham saúde e que vocês também sigam perseverante, né? Estudando a palavra de Deus e meditando na oração, naquilo que Deus quer nos transmitir, para nos aproximarmos cada vez mais dele.
Tenha uma ótima semana. Deus abençoe você e sua família. Em nome de Jesus. Amém.